estou aqui com o Alex e com o Nilson. Eles são os idealizadores do projeto Inventando Moda na Periferia. E eu queria saber de vocês como é que vocês começaram a carreira de vocês e como que foi a idealização desse projeto. Meu nome é Alex Santos, sou estilista. Então eu comecei minha carreira há 5 anos atrás, que eu mexia já com parte de eventos, já com coisa de cover. Então eu já mexia com parte de figurino. E depois disso eu fiz um curso de corte de costura aqui no Paraisópolis, feito pelo Einstein. E onde tinha uma professora onde ela viu que eu trabalhava bastante com croquis e mandou continuar. Falou, sai daqui e você faz uma faculdade, que você tem muito talento. E eu era o único menino do grupo de corte de costura. E me incentivaram muito para continuar a aprimorar meus traços e continuar batalhando atrás das minhas coisas. E foi onde eu comecei a fazer a faculdade, fiz design de moda e terminei ano passado, já sou formado. E no segundo semestre da faculdade, eu fui num desfile que teve do João Pimenta. Foi onde me despertou essa vontade de ter um projeto social onde envolvia a inclusão e a moda. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, eu moro no Paraisópolis há 10 anos, porque eu mesmo posso fazer isso. E eu sinto essa dificuldade do mercado de moda mesmo, de algumas pessoas serem valorizadas, uma delas das pessoas de periferia. Foi onde eu comecei a ter essa ideia. Aí chamei o João Pimenta para trazer um desfile dele para mostrar a realidade de cima, que é o top, onde da elite, onde está o desfile dele, e o desfile daqui de Paraisópolis. Foi de fazer aquela intercalação de mostrar para as pessoas das periferias que não tem a cultura de moda, nem o conceito de saber como que é um desfile, vai saber como que é mesmo. Eu sou psicólogo de formação, e aí quando o Alex veio do desfile do João Pimenta, ele já começou a conversar comigo sobre essa ideia de montar um projeto de moda aqui. Já tinha uma demanda, né, do Céu, o Céu tinha pedido já para ele fazer alguma coisa de moda aqui. E aí a gente refletiu sobre isso que aconteceu lá no Céu Meninos. Quer dizer, é muito legal você levar um desfile da São Paulo Fashion Week para a periferia, achou a ideia muito bacana, tem que acontecer mais. Só que a gente pensou de fazer isso de um outro jeito. Tá, vamos fazer os desfiles, vamos chamar de novo o João Pimenta, mas vamos colocar a comunidade para participar na produção. Então vamos trazer modelos da comunidade, vamos vestir as pessoas da comunidade com essas roupas, vamos trazer maquiadores e cabeleireiros da comunidade para ajudar a fazer o desfile, para que a comunidade possa participar da produção. E assim ela sai muito mais do que com o espetáculo, né? Você começa a enxergar na moda uma possibilidade de futuro profissional mesmo, de capacitação, ou mesmo de diversão, mas aí você consegue participar do evento ao invés de só assistir. E como que vocês fazem para fazer essa seleção de quem vai participar? Existe um casting? Como é que vocês fazem esse processo? Então, dos modelos a gente abre a inscrição aqui no Céu mesmo. Então a gente faz toda essa parte de avaliação da pessoa. A gente pratica aula de corpo com eles. E a seleção dos estilistas, antes a gente começou a chamar pessoas das faculdades. Qualquer faculdade poderia entrar. Só que o projeto está ganhando muita força. E a gente quer prevalecer as pessoas de periferia. Então as pessoas podem estar na faculdade, porém ter que ser bolsista e morar em periferia. E assim como os modelos têm que morar em periferia, maquiadores e cabeleireiros também. Então a gente vai prevalecer as pessoas que moram na periferia para a gente formar essas pessoas para o mundo fashion. E você, como um psicólogo com formação, você dá algum auxílio com relação a isso durante as aulas? Como é que é? Sim. Eu participo da seleção. Acho que é como o Alex falou, né? Acho que o principal critério de seleção, no fundo, é a pessoa morar na periferia. Como é um projeto de inclusão, é difícil você barrar as pessoas e o que usar para barrar. Então, o nosso corte real é se a pessoa mora na periferia e se ela tem interesse. E há uma questão de que o mundo da moda tem sempre um envolvimento com o mundo das drogas. Principalmente pelo fato das modelos quererem sempre estar muito magras, acaba começando a fumar ou usar outros tipos de drogas. Vocês dão esse encaminhamento aqui para eles fugirem desse mundo? Como é que é esse processo, que é uma grande preocupação dentro do mercado de moda? Eu acho que no nosso grupo, por trabalhar essa questão do grupo, pelo menos até agora isso não apareceu pra gente. Até porque a gente não tem essa cobrança excessiva. Eu tento tirar bastante, né? Eu consigo medir o nível de ansiedade deles, então eu consigo tirar no trabalho grupal um pouco dessa ansiedade.
Então, como a gente não trabalha com essa questão de medidas muito rígidas, pelo menos no nosso grupo até agora não apareceu nenhum caso assim. Mas eu saberia perceber e encaminhar se fosse o caso. Bom, eu vou encerrar com a pergunta clássica do backstage. Eu faço isso para todos e eu queria saber de você, se vocês pudessem voltar no tempo e se dar um conselho profissional, qual seria? Continue. Continue. Não desista e continue em frente. Se eu voltasse atrás, faça tudo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, fique a dica aí pra vocês, não desistam nunca, porque aqui é a prova viva de que a moda pode transformar vidas e tornar um mundo muito melhor. Muito obrigada pela entrevista de vocês. Foi um prazer vir aqui. Então, apertem o play e curtam o backstage.